Saúdo o povo de Deus com a santa paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Aleluia! Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem e ativem a opção de todas no sininho. Glória a Deus. A palavra de hoje encontra-se no Santo Evangelho que escreveu segundo Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 23 até o versículo 29, que tem o tema ou subtítulo O Jovem Lunático. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Glória a Deus. Nós conhecemos a história deste jovem lunático, o qual era atormentado pelos demônios desde a sua infância. Os demônios muitas vezes lançavam ele na água, lançavam no fogo para tentar destruir. E ali havia um espírito mudo e surdo que possuía aquele jovem, né? E muitas vezes tentava matar aquele jovem. E o pai deste jovem procurou pelos discípulos do Senhor e pediram ajuda. Ele pediu ajuda, aos discípulos. Os discípulos oraram, expulsaram, fizeram o que puderam, mas o demônio não saía daquele jovem. E eles ficaram intrigados com isso, porque não conseguiam expulsar o demônio da vida daquele jovem. E Jesus, ao ver essa situação, Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei meu menino. Aleluia. Mas depois que o pai viu que os discípulos não conseguiram expulsar, então ele foi até o Todo-Poderoso. Ele foi até aquele que poderia resolver o seu problema. E o pai disse: Senhor, eu já procurei os teus discípulos e pedisse para que eles expulsassem o demônio, mas não puderam. Então Jesus respondeu desta forma: quando o pai disse que tinha procurado os apóstolos, os discípulos, para expulsar o demônio da vida daquele jovem, né, ou os demônios, que eram dois espíritos malignos que estavam ali, e não conseguiram expulsar, quando o pai do jovem falou que os apóstolos não conseguiram expulsar, então Jesus respondeu desta forma. No versículo 19 vai dizer: E ele respondendo-lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lo, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e caiu endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Então Jesus falou: Até quando estarei convosco? Geração incrédula, sem fé. Porque quando Jesus estava, era ele que operava os milagres, mas também ele já havia dado a autoridade aos discípulos para operar milagres, maravilhas e expulsar demônios em seu nome. Mas eles não tinham fé suficiente, nem ainda não tinham também vida de oração e de jejum. Por isso não conseguiram. Mas aquele demônio, quando viu logo Jesus,
Ele se agitou e caiu por terra. Porque quem tem Jesus na vida, o demônio cai por terra. Aonde Jesus está, o demônio cai por terra. O demônio não aguenta ver a presença do Senhor. Se nós formos ver várias passagens, quando Jesus chegava, por exemplo, quando ele estava na sinagoga, que ele chegou, ali o demônio manifestou em um homem, e aquele homem, acho que pegou uma faca, não me recordo direito, e começou a falar: Jesus, filho do Deus Altíssimo, por que viestes aqui me atormentar? Da mesma forma foi quando Jesus chegou ali na ilha de Gadara, que acaba de pisar, os demônios caem de joelho e fala: por que vieste nos atormentar fora do tempo, ó Jesus, filho do Deus Altíssimo? Quando Jesus chegava, os demônios manifestavam e já pediam misericórdia, porque sabia que Jesus é o Todo-Poderoso. Aleluia. E aqui não foi diferente. Quando ele viu Jesus, já caiu por terra. Glória a Deus. E aí foi quando Jesus perguntou ao Pai desde quando acontecia isso, quanto tempo há que lhe sucede isto. E o Pai disse: desde a infância que ele sofre. Talvez você tenha problema que você sofra desde a infância, desde criança. Talvez o teu problema seja desde quando você nasceu, desde criança. Mas eu quero dizer que Jesus, ele resolve qualquer problema. Não importa se você nasceu com esse problema, se você adquiriu depois. Jesus, ele é poderoso para resolver os nossos problemas, para curar, para libertar e para salvar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. E o Pai disse mais: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, como eu já vos falei. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Essa é a parte mais importante. Foi o Pai ter pedido misericórdia. Mesmo Jesus já está ali, já estando de frente para o filho, e o filho caiu ali endemoniado. Mesmo assim ele continuou pedindo ajuda. Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos, faz alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos, Senhor. Pediu misericórdia ao Senhor, e o Senhor disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Foi o versículo onde nós começamos a leitura. Então aqui está um ponto importante: a fé, o crer no Senhor, mas não de boca. Você tem que entender que por mais que a gente não veja o Senhor, Ele está aqui conosco. E por mais que a gente talvez não chegue naquele momento da dificuldade a senti-lo, mas Ele está conosco. E temos que crer e confiar que Ele é poderoso para resolver qualquer situação. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto. Andou sobre o mar. Se nós formos falar dos milagres de Jesus, como o apóstolo João falou, nem todos os livros do mundo inteiro não caberia todos os milagres que o Senhor fez. Então o que é o meu e o teu problema para Ele? É nada. Nada, mas a gente tem que ter fé e vida com Ele, comunhão com o Senhor, santidade na nossa vida, para a gente ver as maravilhas do Senhor acontecer sobre nós. Glória a Deus. Jesus disse para Natanael: tu te maravilhaste porque eu te vi debaixo da figueira? Isso não é nada. Eis que de agora em diante tu verás o céu aberto e os anjos descendo e subindo. Eis que de agora em diante tu verás maravilhas, obras maiores do que essa tu verás. Mas temos que crer e ter vida com o Senhor, viver na santa doutrina do corpo, da alma e do espírito, purificando a mente, o coração, o espírito, o corpo. Tudo que tiver em nós tem que ser santo, porque somos templo e morada do Espírito Santo. Ainda erramos, sim, por isso que ainda estamos na terra, mas temos que errar. Perdão, quando a gente errar, temos que nos arrepender no mesmo momento e não cometer mais aquele erro. Se esforçar com toda a nossa força. É isso que o Senhor quer dizer quando Ele diz: amai ao vosso Deus com toda a nossa força, com todo entendimento, com toda a alma. Porque se a gente ama com todo o entendimento, com toda a força, com toda a alma, com todo o coração, a gente vai fazer de tudo para obedecer a palavra dEle. Vai se esforçar ao máximo para obedecer a palavra dEle. Ele disse: aquele que diz que me ama, mas não obedece os meus mandamentos, esse é mentiroso e o amor do Pai não está nele. Glória a Deus.
E logo o pai do menino clamou mais uma vez, com lágrimas, e disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Por 3 vezes o pai implorou, né? Naquela história da mulher cananeia, ela implorou por 2 vezes, e Jesus concedeu a libertação da filha dela. Então às vezes a gente vai ter que insistir, implorando, clamando, pedindo misericórdia ao Senhor, para ver o milagre acontecer. A gente tem que insistir. Ele disse: bater e bater na porta, e a porta se abrirá. Aquele que clama recebe, né? Aquele que pede recebe. O que clama, Deus responde. Perdão, o que clama, Deus responde. O que procura, acha. Mas é na insistência. Então ele clamou e recebeu a sua vitória. Porque no versículo 25 vai dizer: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E quando Jesus manda sair, Satanás tem que obedecer. Todos têm que obedecer. Até o diabo obedece quando o Senhor manda. O diabo obedece mais a Deus e a Jesus do que muitas pessoas aqui na terra que não quer obedecer. Tudo que Deus manda, o diabo obedece. Mas as pessoas não querem obedecer, infelizmente. A palavra do Senhor é aquilo que o Senhor pede. As pessoas não querem obedecer, mas sofrem as consequências por causa disso. E depois fica chorando: ah, Senhor, porque eu estou passando por isso? Eu peço, minha vida não muda. Essa situação que nunca se acaba. Por quê? Essa situação que nunca se resolve. Por quê? Porque não quer obedecer a palavra do Senhor. Tem provação que mesmo que a gente esteja em obediência, a palavra do Senhor, Deus vai nos provar, como Ele provou Jesus, como Ele provou Jó. Mas são passageiras. Quando a prova é longa, parece que nunca vai terminar, né? Que passa anos e anos e anos e essa prova nunca termina. Ou talvez é desde criança que está nessa prova, na mesma luta. É porque está em desobediência à palavra do Senhor. O Senhor não prova ninguém além daquilo que possa suportar. Então, se essa prova está há anos e anos se arrastando, é porque tem algo da palavra do Senhor que você não está obedecendo. Aleluia. Jesus deu a ordem e saiu os espíritos malignos, e aquele jovem ficou liberto, ficou livre. Os discípulos perguntaram depois por que não conseguiram expulsar aqueles 2 demônios que estavam no jovem, o espírito. Porque não conseguiram expulsar aqueles 2 espíritos malignos que estavam no jovem, o espírito mudo e o espírito surdo. Jesus disse: porque vocês não têm fé o suficiente e porque vocês também não têm vida de oração e de jejum. Por isso que não conseguiram. Então é importante a gente santificar a nossa vida, para a gente poder enfrentar o maligno e vencê-lo pelo poder do nome de Jesus. E não adianta usar só o nome de Jesus, porque os filhos de Cefas usaram o nome do Jesus de Paulo e não conseguiram nada. Tomaram fogo à surra e saíram envergonhados. Então nós temos que ter a nossa vida com Deus para vencer o maligno, uma vida de obediência aos mandamentos todos, a palavra do Senhor completa, para a gente poder fazer como o Senhor fez, porque Ele diz que aquilo que o Senhor faz, o seu servo também consegue fazer, que as obras que Ele fez, se a gente tiver fé, nós fazemos obras maiores do que a que Ele fez ainda. Ele falou isso para nós, para a gente falar: Satanás sai, espírito maligno sai, e ele sai na hora, no nome de Jesus, porque de nós mesmos não temos poder nenhum, nem autoridade nenhuma, mas no nome de Jesus, e tendo uma vida com Deus, nós temos autoridade. Então guarde essa palavra, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.